Muito bem. O último evento que nós fizemos relacionados à pesquisa, né, na época era o prêmio Melhores Empresas para se Trabalhar. Hoje são os lugares incríveis para se trabalhar. E a pesquisa tem, enfim, os prêmios têm a origem na pesquisa, né? E o último evento que nós fizemos presencialmente a respeito disso foi o Encontro de Líderes, em 2019, logo depois da premiação, né? Que ainda era possível fazer festa, todo mundo junto. E agora foi a primeira vez que a gente se sentiu confortável para trazer todo mundo de volta para uma sala de aula, né? Para um auditório, para a gente poder conversar. Estou fazendo as honras da casa hoje, porque o professor André Fischer foi acometido, talvez, por uma gripe forte só. E, para nós da FIA, é uma satisfação enorme tê-los aqui, não só como alunos, ex-alunos, como participantes da pesquisa desse ano, já inscritos ou que ainda vão se inscrever conosco, né? É uma satisfação muito grande para que a gente possa vir aqui. Vamos ter a chance aqui de apresentar um novo parceiro da pesquisa. Tá? Eu vou deixar que o Alexandre se apresente melhor, né? Obviamente com mais informação, mais precisa. Mas só queria dizer um bem-vindo. A gente está muito feliz de ter vocês aqui. A gente está com a capacidade reduzida ainda do nosso auditório, né? Colocamos poucas vagas presenciais à disposição. Mas quem está aqui conosco, a gente tem uma satisfação muito grande em receber. No online, eu não sei quantas pessoas estão conosco no online, mas tudo isso aqui também vai estar gravado e vai ser colocado à disposição. Perguntas, quando acontecerem, serão feitas através do microfone, para que o pessoal do online também possa ouvir, tá? Tanto pergunta quanto a resposta aqui. Tá? A câmera aqui não está gravando o áudio ambiente. Tá? Então, eu queria chamar o Alexandre, que é da casa já, mas já era da casa, é feano, né? Estudou, teve aula com o professor Fischer. Deixa o Alexandre com você, depois a gente volta para falar um pouquinho de dados com as conexões estabelecidas aqui. Bem-vindo, Alexandre, bom dia. Valeu, Felipe, obrigado. Obrigado a FIA, Felipe, Daniel, Lina, toda a equipe que topou fazer o evento para que a gente comece a ter essa conversa sobre um certo retorno aos compromissos presenciais, à troca. E então a gente aproveitou essa parceria para falar sobre a pesquisa, falar sobre dados e trazer um pouco a compreensão sobre o papel do RH, né, na construção. Não sei se a gente consegue tirar aquela telinha, será? Como é que a gente consegue ajudar o RH a se enxergar mais como um protagonista dentro desse movimento de mudança, né? Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Pelais, sou bastante informal, então pode me chamar de Ale, pode chamar de Pelais, não tem nenhuma frescura. Eu sou, na verdade, formado em Ciências Contábeis, essa arte maravilhosa, e depois é que eu entrei no mundo da gestão de pessoas, do relacionamento organizacional, na área da psicologia organizacional. Então, fiz um mestrado em psicologia organizacional, onde fui aluno do professor André Fischer. Professor, um beijo para você. Tenho ex-alunos aqui também com saudade. E agora faço um doutorado também em psicologia organizacional para entender exatamente como se dá a relação das pessoas com o trabalho e como as organizações podem ser um veículo que ajuda ou atrapalha. Normalmente mais atrapalha, e a gente está tentando mudar, então, um pouco essa história. Para não gastar muito tempo aqui me apresentando, acho que o que é relevante dizer é que eu mudei de emprego 17 vezes, eu tenho 47 anos, comecei a trabalhar com 15, então eu já sofro no mundo do trabalho há 32. Eu sou pai de trigêmeos, então a cara batida aqui está escondida atrás de muita base, para vocês não perceberem. E, na verdade, eu decidi aprofundar os estudos no mundo do trabalho quando eu fui trabalhar numa empresa americana, depois de ter trabalhado em diversas empresas tradicionais, uma empresa com um modelo completamente diferente, que se chama WL Gore. É uma empresa americana, fabril, com mais de 10 mil funcionários, que tem uma estrutura que não tem cargos e não tem chefes. É uma estrutura completamente diferente do que a gente compreende. Eu achei super interessante na época, quando fiz o processo seletivo, me disseram, olha, você vai ter um choque cultural de 18 meses. Eu falei, nossa, imagina, gente, 18 meses, jamais. 3 meses eu vou entender já o que está acontecendo. E, de fato, foram 18 meses de choque, porque é muito diferente uma organização que não está baseada no crachá, né? Onde as relações são mais humanas, porque normalmente no nosso dia a dia quem conversa é o meu crachá com o seu ego ou vice-versa. Eu não conto para você o que eu quero que você saiba, eu conto o que eu acho que o seu crachá consegue escutar sem colocar o meu em risco.
Então, as conversas são muito filtradas. Então, nessa empresa, eu entendi que havia uma relação diferente possível com o trabalho, me apaixonei, fiquei por 5 anos lá. Teve muito momento em que eu vi coisa acontecendo lá que eu achava completamente absurda e eu tinha que rever um monte de conceitos do que eu tinha, e eu resolvi, então, potencializar um pouco esse estudo, conseguir entender como a gente ajuda outras empresas a irem para esse lugar, porque tinha muita coisa boa na estrutura tradicional que essa empresa ignorava e muita coisa da estrutura dessa empresa que as tradicionais ignoravam. Então, aqui eu quero trazer um pouquinho uma atualização de algumas ideias e alguns conceitos, e a oportunidade de falar em parceria com a FIA e trazendo a relevância dos dados, por isso que a gente traz sempre o contexto da pesquisa, é muito importante para que a gente tome decisões baseada em uma análise mais segura do que está acontecendo de verdade. Eu acho que eu não estou conseguindo passar ele por aqui, não tem problema, eu clico aqui. Então, acho que agora foi tudo. A gente está passando por 3 grandes mudanças no mundo do trabalho atualmente. Uma delas diz respeito ao nível dos indivíduos, ou seja, das pessoas, e corresponde ao significado do trabalho. Então, hoje, as pessoas, em geral, nós, inclusive, estamos questionando qual é o significado do trabalho. Por que é que a gente faz o que faz e por que que a gente faz o que faz do jeito que a gente pode fazer. E do jeito que a gente pode fazer, quer dizer que tem uma questão grande sobre autonomia. A autonomia que alguém me permite experimentar e a autonomia que eu tenho capacidade para fazer, né, para executar. Minha senioridade, a minha capacidade de executar. Então, primeira mudança, significado do trabalho. Segunda grande mudança diz respeito à liderança. E aqui muda o papel da liderança. Historicamente, liderança é um lugar, liderança é o status, liderança era um passo de carreira. Grande maioria dos líderes e das líderes que hoje têm este papel na organização chegou lá porque era o próximo passo de carreira. Era a promoção, não era a intenção. E agora a gente começa a ver a mudança do papel da liderança, deixando de ser cargo, deixando de ser status e se tornando mais característica de uma relação, ao invés de ser característica de uma pessoa ou de um cargo. Isso muda fortemente o poder dentro das organizações, porque eu dou o cargo para uma pessoa com determinado nível de poder, mas eu ignoro que, na verdade, quem manda é outra pessoa, que a relação não é o cargo, e eu preciso enxergar isso. E a terceira mudança diz respeito à própria estrutura organizacional. Qual é o propósito da existência de uma organização? Quais são suas práticas? Quais são suas políticas? Quais são os seus processos? Porque senão fica uma conversa meio de louco, né? Eu falo A e faço B, porque a estrutura organizacional é sempre a mesma, a gente repete. Então, hoje a gente vê startup surgindo e a primeira coisa que faz é o fundador ou a fundadora se colocar como CEO, o outro é o head de marketing, aí o cara caga 8 cargos, que na verdade é para sair na balada e parecer que ele é importante ou que ela é importante. E a gente repete a mesma estrutura. Então, a ideia é que a gente quebre, tira um pouco essa estrutura viciada que a gente tem das organizações para entender um pouco mais com leveza como se dá tudo isso. Então, essas 3 grandes mudanças, elas chacoalham fortemente a estrutura do mundo do trabalho e colocam o RH como uma força muito potente dentro do mundo do trabalho. Eu sei que a gente já fala que o RH estratégico faz pelo menos 15 anos, né? E a gente também sabe que muitas vezes a gente não é visto assim dentro das organizações, mas o fato é que agora essas 3 grandes mudanças passam pelo RH. E passam por criar novas práticas. E quando a gente fala em criar novas práticas, começa a dar incerteza. Porque aí eu não sei até onde eu posso ir, a minha única experiência é o que eu vivi no passado, então eu tendo a repetir ou ter vícios de relacionamento com base no passado. Todos nós e todas nós formamos a nossa identidade com base em um modelo de comportamento que veio da estrutura anterior, ou seja, quando você fala para alguém que liderar não é mais mandar, a pessoa não deixa de mandar assim. Porque eu que trabalho muito com organizações que buscam a flexibilização, escuto diversos e diversas líderes dizendo, mas se não é para eu mandar, é para fazer o quê? Não sei quem eu sou se eu não tomar decisão. Nós nos tornamos decisores e decisoras compulsivos, em um mundo em que as pessoas querem ter mais autonomia. E aí, toda vez que eu tomo uma decisão que a outra pessoa está preparada para tomar, eu a torno infantil. Então, eu vicio o sistema de novo no que eu reclamo,
que as pessoas não têm autonomia e as pessoas ficam frustradas porque elas não podem performar. Então, essa incerteza, ela é natural, né? Primeiro, não é algo terrível, não é de agora, é algo que faz parte de todo o movimento de mudança dentro de um organismo mais complexo. E aí, o que a gente faz para lidar com a incerteza? Eu entendo que eu não devo tentar cultivar uma certeza. Eu preciso me basear em valores. Quais são as crenças em comum que a gente tem como grupo organizacional? Qual é a ética que permeia a minha relação e a minha intencionalidade nessa relação dentro do trabalho? E aí, quando eu falo de valores, a gente tira o quadrinho de valores da parede da organização e começa a testar o que ele existe, o quanto ele resiste às relações verdadeiras do dia a dia. Imagina se a gente tivesse um super trunfo, sabe aquele jogo de cartas, com os valores, que toda vez que numa reunião alguém faz algo contra o valor, você saca a carta e joga assim? Não, isso não pode por causa disso. Ia ser uma loucura dentro da empresa. Porque a gente fala uma coisa e de fato faz outra. Então, quando eu falo de valores, eu começo a testar a cultura organizacional e eu preciso mudar os parâmetros de como eu compreendo o trabalho. Então, eu empresto a fala aqui da pesquisadora e filósofa Terezinha Rios, que é uma professora da PUC, que ela diz que é impossível falar de cultura sem falar do trabalho no sentido de uma ação intencional, então pega bem essa palavra, intencional e consciente do ser humano, a fim de transformar uma realidade. Então eu deixo de olhar para as pessoas como recursos, como repetição de uma tarefa dentro do cargo, e começo a ajudar aquela pessoa a ter consciência do que ela faz, para que haja uma intencionalidade da ação. Porque aí eu consigo lidar com a complexidade de uma maneira flexível. Tudo sempre foi feito assim, senhor. Não, eu entendo, mas agora não dá para fazer assim. E aí? Se eu não tenho intencionalidade, eu repito o roteiro, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente vai tentar mudar o plano de telefonia celular, né? A pessoa repete exatamente o que está naquele script. Então, na hora que eu tenho intenção, eu consigo fugir do script. E aí eu consigo me enxergar mais no mundo do trabalho. Este é o movimento que a gente faz dentro das organizações, entendendo que o trabalho, a história humana do trabalho, tem 3 grandes momentos. Primeiro é a sua origem, né? Quando começou o mundo do trabalho, né? Onde se data? Como é que o ser humano começou a trabalhar? A gente pode ir lá para a pré-história, pegar o momento em que os seres humanos começaram a usar ferramentas e instrumentos intencionalmente para transformar a natureza. Então, essa é uma das algumas, não são diversas, mas algumas possibilidades que são consideradas como marco inicial da história do mundo do trabalho. Então, o homem começa a mudar ferramentas, utilizar ferramentas intencionalmente para transformar a natureza, ou seja, eu vou me colocar como uma ação produtiva, um esforço intencional, como dito pela Terezinha, para transformar uma realidade que foi colocada. Então, eu começo a fazer cultura a partir do meu trabalho. Quero acumular? Não. Quero viajar para Disney? Não. Quero ganhar posses e comparar com o vizinho? Não. Quero sobreviver. Tenho fome? Vou pescar, vou subir numa árvore, vou me estruturar. O significado é o valor de uso. Está muito perto. Né? O Homem das Cavernas não tinha depressão de, nossa, por que eu trabalho tanto? Não. Claramente, eu trabalho porque eu preciso, eu não tenho questionamento, está muito perto. Depois que a gente começa a se estruturar como comunidades menos nômades, e a gente começa a fazer a diferenciação e especialização do trabalho, a gente começa, então, a criar o trabalho financeiro ou econômico, cujo valor é a troca. Então, o Alê é um excelente pescador, a Débora é uma excelente design fashion, e como você chama? Maísa é a pessoa que desenha casas. Eu preciso negociar o meu peixe com a sua roupa, com a sua casa. Quem fala quanto vale o meu trabalho não sou eu, é você. O significado do trabalho começa a se descolar. E aí, revolução industrial, formalização do emprego, repetição, tal. A gente chega no momento em que a gente trabalha por dinheiro, sem entender o que esse dinheiro significa de fato, porque ele significa muitas coisas na nossa vida. Você vai lembrar o valor, você vai dar mais valor ao teu trabalho quando você tem um marco muito importante. Aquela viagem que você sonhava, sua casa, seu carro. Eu, como tenho muitos filhos, né, quando algum se forma na escola, que aí você chora lágrimas em formato de cifrão e fala, foi para isso que eu trabalhei tanto, tal. Então, essa fica longe o significado do trabalho. Então, nossas organizações estão cheias de pessoas que não conseguem se conectar com o trabalho no dia a dia, porque o dinheiro está longe, o significado está longe. Então, a gente entra, nos últimos 20 anos, numa terceira onda
do mundo do trabalho, que é o trabalho significado, cujo valor é a interpretação. Então, as empresas hoje têm pessoas que estão buscando interpretar qual é o seu trabalho. E, curiosamente, nós assumimos que as pessoas têm capacidade de interpretar qual é o valor do trabalho, mas elas não têm. A gente tem que ajudar. A gente nunca foi treinado. A gente sempre falou sobre carreira, a gente falou sobre status, a gente falou sobre dinheiro. A gente não falou sobre trabalho como intenção consciente de mudar uma realidade, de pegar uma latinha na rua e jogar no lixo, de ir ao banheiro do shopping ou do teu escritório e ver que a pia está molhada e secar a pia. Na verdade, você entra lá e fala assim, tenho certeza que foi a Sandra que molhou a pia, ela é muito bagunceira. A gente não enxerga o trabalho como veículo, a gente enxerga o trabalho como obrigação, e é isso que está mudando. Né? Então, a gente começa a ter que navegar melhor nesse lugar, porque a gente, por muito tempo, tem estado perto da água, mas está bebendo à sombra. Né? Igual o cachorro. Está perto, ó, precisa deslocar um pouco para cá, para que a gente possa, então, experimentar um pouquinho dessa realização. Tá? Atribuição de significado. Deixa eu olhar o tempo aqui para respeitar o nosso papo. Isso faz com que a gente precise mudar as estruturas de gestão. Então, a gente sai do modelo de gestão clássica, né, que aqui é representado por essa foto maravilhosa da sala de aula do Chuck, né? Vocês estão aqui as pessoas, crianças visivelmente motivadas, né, felizes, e aqui no fundo tia Lourdinha também, radiante, no estilo de gestão, né, no modelo de estrutura, que uma pessoa concentra o conhecimento e ela decide o que os outros e outras vão saber, quando vão saber, como vão saber e se vão poder interagir. Mãozinha para trás. Não perturba o sistema. Então, o modelo de gestão foi muito desenhado dessa forma rígida, em que alguém ia decidir tudo que a outra pessoa iria experimentar. Quando eu cruzo esse modelo de gestão com aquele movimento do trabalho de significado e interpretação, aí deu ruim. Porque eu preciso de espaço para poder interpretar, eu preciso de mais autonomia. E aí eu preciso, então, mudar o modelo de gestão clássico para um modelo mais empreendedor. E não é só falar bonito e colorido com post-it, né? Squads, design thinking, porque os post-its não saem da parede e efetivam os projetos, né? Infelizmente. A gente tem que criar. Então, aqui a gente começa a experimentar formas mais dinâmicas de relacionamento no mundo do trabalho, enxergando a diversidade e a autenticidade das pessoas, que é algo muito relevante, mas eu preciso continuar tendo foco no resultado e na entrega. Não pode só virar um grande lugar de experimentação de modelos, eu preciso mensurar. Por isso, dados. Por isso que o pano de fundo aqui é uma pesquisa. Eu vou analisar os resultados, porque eu preciso verificar como é que eu ajusto o percurso das minhas ações. Então, os modelos de gestão, tradicionalmente, aqui é uma releitura de algo que é chamado Matriz de Liderança de Blake Mountain, que é bem antigo, mas eu fiz uma boa repaginada aqui para a gente poder entender. Normalmente, os estilos de liderança, eles focavam ou eles disputavam a atenção enquanto uma pessoa põe de foco no negócio, na tarefa, na operação, na entrega ou nas pessoas e relacionamentos. Historicamente, muito mais focado em negócios do que em pessoas, o que criou autoridade, obediência ou comando e controle. E aí eu tenho uma pessoa que é de RH, que não conversa com finanças, que não pergunta para tecnologia, a empresa toda desenhada em silos, bate a meta, porque a pessoa tem a pressão do salário, então o trabalho é sob pressão, e a presença que rege tudo isso é um líder interessante, ou uma líder interessante. Uma pessoa que investiu sua vida inteira em ser melhor do que os outros. Fala mais línguas, conhece mais sobre os negócios, tem mais tempo de casa. Sigam-me porque eu sou essa maravilha. E porque eu tenho um crachá maior que o seu. Que é a capa e a clava para descer a porrada em você se você não fizer o que você fez. Porque a premissa aqui não é confiança, a premissa é pressão. Funciona muito, tem funcionado há mais de 150 anos. Efeito colateral, líderes sobrecarregados e sobrecarregadas, pessoas infantilizadas. Toda vez que surge um problema ou uma oportunidade, ao invés de a pessoa agir, ela delega para cima. Chefe, o que eu faço? E o chefe, a chefe, que é um decisor, uma decisora compulsiva, responde sempre, mesmo quando não sabe. Raríssimo um líder, uma líder que fala, não sei, vou pesquisar. Ou, não sei, você já sabe, vem aqui, ó, eu abro mão do meu poder, vem comigo. Então, eu preciso balancear essa estrutura de poder dentro das organizações para sair desse modelo, né, que ainda é o mais presente, e ir para um modelo de liderança em equipe ou liderança compartilhada, a gente pode achar diversos nomes, eu chamo de liderança compartilhada, onde
você tem um cargo óbvio, mas você tem uma negociação de papel. Né? O que significa esse cargo nessa organização, nessa estrutura, nesse tempo? São dimensões que se complementam. Eu não posso associar que é sempre igual o tempo inteiro. Então, eu posso ser de RH, mas eu posso ter um projeto em finanças, eu posso ser de tecnologia, mas eu entendo de cliente, eu posso ser o Deus Todo-Poderoso da organização, mas eu também posso ser liderado pelo estagiário num projeto. E aí a coisa fica mais fluida, mais dinâmica. A figura da liderança, ao invés de ser um líder interessante, é um líder interessado ou uma líder interessada, que coloca o investimento de desenvolvimento nas pessoas, nos negócios e na relação, e não em si. Movimento difícil de acontecer, demora, porque a liderança tem que abrir mão do poder que ela ganhou, né? Porque foi um presente quando ela chegou lá. Ganhou, eu sei, a gente trabalhou 20 anos para ganhar, mas ganhou, né? E as pessoas precisam amadurecer. E esse amadurecer significa ter uma compreensão diferente sobre o trabalho. Porque quando aparece uma oportunidade de fazer algo no seu trabalho, o que a pessoa se pergunta é: o que eu vou ganhar com isso? E ao perguntar o que eu vou ganhar com isso, ela espera duas respostas: dinheiro ou status. Então, na hora que eu volto lá e falo sobre o significado do trabalho, ele é a base para que a pessoa consiga ter mais engajamento, mais relação. E a gente tem vários símbolos e várias práticas que ajudam ou atrapalham a gente a ter essa conexão. E isso é o que a gente tenta levantar por meio de pesquisa e por meio de investigação. Agora, como RH, por favor, não caiam na armadilha de achar que para criar engajamento a sua empresa tem que virar um buffet infantil. Não precisa colocar 2 tobogãs, 5 ping-pong, passar a coxinha, leva a cerveja. Não precisa. Porque senão as pessoas são super felizes. Eu também, todo buffet infantil, aliás, faz tempo que eu não vou, me convidem, adoro. Mas no trabalho não sai. Você não fez o teu melhor trabalho na farra. Você já fez trabalho com diversão, sim. A gente sabe diferenciar esforço de sofrimento e conseguir ter diversão mesmo quando a gente está focado. Com a qualidade da relação, com confiança nas pessoas. Eu não preciso ser distraído, tá? Então, cuidado. Claro, alguns desses símbolos, eles podem fazer parte da verdade da sua organização, e beleza. Se a tua organização é tão feliz, de fato, que as pessoas entram pelo tobogã, coloca 2. Né? Mas a gente vê hoje símbolos como esses, que tem o videogame, mas não pode usar, tem o tobogã, mas o estagiário tem que trabalhar de terno, inclusive na sexta tarde. Não é a verdade. Então, cuidado. Nós, como RH, temos esse desafio aqui. Para a gente avançar nesse modelo, e eu quero avançar aqui também, para poder dar tempo de a gente ter um bom papo e conhecer dados da pesquisa e fazer a troca com vocês, a gente precisa trabalhar mais o contexto e as relações, que é enxergar o que existe por trás do crachá. Né? Porque a descrição de cargo é a primeira mentira organizacional que a gente conta para as pessoas ou que a gente escuta na empresa. Né? Você não faz o que está na descrição de cargo. Você faz o que precisa ser feito para resolver a coisa toda. Se cair a tela aqui, alguém vai sair, vai puxar um fio, alguém vai começar a trazer um flip chart, não está na descrição de ninguém. A gente vai fazer o que tem que ser feito para entregar o resultado. Mas, muitas vezes, a estrutura incentiva que a pessoa se esconda atrás do crachá. Então, você vai falar com a pessoa, ela fala: não, isso não é comigo, não, isso é com a Silvia. Olha, abre um chamado com o Francisco ali, ó. E você vai tentando desviar das pessoas durante o dia. Isso é impossível eu criar um modelo de liderança compartilhada ou de confiança se eu fizer isso. Então, eu preciso minimizar o impacto da força da estrutura, tá? Eu preciso ser um pouco mais flexível. Estrutura é referência, sugestão de relacionamento. Não bastasse tudo isso que eu falei até agora, pandemia. E aí a pandemia cria um corte no mundo do trabalho, que tem uma história até 2019 e vai desenhar outra a partir de 2022, principalmente pela invenção do nosso querido trabalho híbrido, né, que está sendo tratado nas organizações como uma pizza meia home e meia office. E que está errado, porque não é só isso. Né? A conversa de trabalho híbrido, ela é bem mais complexa do que você falar sobre a localidade. Ela é falar sobre local, sobre tempo, sobre contrato, sobre escopo, sobre formalização de processo, sobre relacionamento, sobre ferramentas, sobre contrapartidas, bem mais complexo do que falar 3 dias em casa, 2 dias no escritório ou vice-versa. Inclusive, para entender a complexidade de uma organização que pode, talvez, colocar na recepção uma pessoa em home office com um robô na tela, mas que se for uma empresa médica que aplica a injeção, vai ter que ter alguém lá para colocar a injeção. E uma vai ter que ver o trabalho da outra e entender que são origens de contribuição diferentes e que vão ter papéis
e formatos diferentes. Então, tem que abraçar essa complexidade. Isso coloca a gente na compreensão de uma nova tecnologia social, de como a gente se vê, de como a gente se relaciona, de como a gente se complementa dentro do mundo do trabalho, para sair da visão competitiva que historicamente sempre existiu no mundo do trabalho. E aí aqui eu vou compartilhar só 6 itens, não vai dar para aprofundar sobre os itens, que precisam ser revisitados por nós, né, pela área de recursos humanos e gestão, para que a gente transforme, então, esse mundo do trabalho de agora em diante. Primeiro ponto é a hierarquia. É analisar dentro da tua estrutura, da tua organização, o que significa ter hierarquia. Por que existe hierarquia? É uma hierarquia de poder? É uma hierarquia de poder ou é uma hierarquia de estrutura e de responsabilidades? Eu garanto que manda mais quem tem o cargo, ou, na verdade, é a referência de quem é responsável por determinado tema? Porque muitas vezes a gente tem uma pessoa numa determinada cadeira com status, com a hierarquia, que não sabe tudo sobre aquele tema. E isso não é, de fato, um problema. Só é um problema se ela quiser tomar a decisão sobre aquele tema o tempo inteiro. Porque o papel dela talvez seja facilitar o conhecimento navegar entre quem sabe de verdade. Né? Então, revisitar o que é a hierarquia na tua estrutura. Segundo ponto, tomada de decisão. Tomada de decisão entendendo que não precisa envolver todo mundo o tempo inteiro em tudo, não é essa grande discussão, haribô de abraçar, não. É a gente entender quem precisa estar nos lugares, quem tem responsabilidade, quem pode contribuir, né, tirando da concentração. E aqui eu gosto de fazer uma comparação só, que é rápida para a gente compreender, que ao tentar descentralizar o poder, eu não preciso buscar o consenso. Tá? Porque o consenso é falso, é dizer que todo mundo prefere a mesma coisa, a gente não prefere a mesma coisa, né? É dizer que concorda, a gente deve ir para o consentimento, que é entender que a gente tem preferências diferentes, mas que eu posso aceitar a sua ideia. Então, ao invés de eu perguntar no consenso, vocês concordam comigo? Que aí a pessoa fala, eu concordo, mas eu preferia assim, eu vou para o consentimento que eu pergunto, alguém tem alguma objeção com relação a essa ideia? Essa simples mudança de pergunta muda toda a estrutura da tua reunião. Porque se alguém tem uma objeção, ela precisa me explicar por que essa ideia é ruim, o que pode dar de errado, e aí eu levo para um lugar mais saudável. Porque senão é ego, preferência. Terceiro ponto, processo seletivo. Não é todo mundo que sabe jogar esse jogo ainda. Tem gente que ainda só quer um emprego, quer entrar no horário, sair no horário, quer cumprir. Eu não quero saber o que a empresa faz, não. Eu quero trabalhar na área aqui fechada. Então, não adianta achar também que todo mundo está nesse super nível de consciência maravilha que vai funcionar. Não vai. Então, toda empresa, quando ela começa esse movimento de flexibilização da sua estrutura e de redesenho dos poderes concentrados, pelo menos 20% vai embora nos primeiros meses. Porque tem gente que não quer mesmo, tá? Então, cuidado, processo seletivo, eu até brinco e falo, tem que haver uma entrevista, que é você conversar com a pessoa meio por dentro mesmo. Me conta aqui, ó, no pior dia aqui, o Ale é chato, a Vanessa ronca, o Natan tem chulé, e aí, nesse grupo, você performa bem? Porque você tem que saber como é o teu pior dia para entender a verdade de se você aceita ou não. Entenda, é um grupo social. Você está entrando para uma comunidade, não é uma família, embora a gente queira dizer, muitas pessoas, não é. É uma comunidade, um grupo social que tem um objetivo comum e regras em comum. Quarto ponto, não sei se tinha aparecido ou eu apertei alguma coisa errada, mas é a avaliação de performance e mérito. Então, se a gente entender, vou voltar à animação, porque ela é tão bonitinha, deu tanto trabalho, né? A gente olhar aqui, ó, tem um indivíduo dentro da organização, esse indivíduo tem uma determinada performance. O que a gente faz? Avaliação de performance do líder, da própria pessoa e dos pares, nosso padrão. Aí a gente amplia um pouco, né, e começa a enxergar que essa pessoa, a performance dela, forma e influencia também a performance de outras pessoas. E essas pessoas também têm relacionamento entre si. Agora, a cada vez que duas pessoas se juntam, têm um relacionamento produtivo em conjunto, é como se nascesse uma terceira pessoa, tá? Não desse jeito que vocês estão pensando, estou falando do jeito de trabalho, né? Então, o Alê pode ser ótimo, o Felipe pode ser ótimo. Alguém trabalhou com o Alê e o Felipe juntos para falar que o inferno que é esses dois? Porque tem um terceiro elemento que surge quando duas pessoas trabalham juntas. E quem vem para o escritório é esse terceiro aqui. Então, eu preciso mensurar isso. Isso é um pouco mais intangível, ele é observável,
de fato, mas ele é intangível. Então, nessa avaliação de performance, que eu não gosto de chamar de avaliação, eu chamo de levantamento de percepção. Eu começo a entender um pouco que não dá para ser 100% objetivo numa avaliação de performance, porque as pessoas não são 100% objetivas. E não dá para dizer que não é uma avaliação pessoal, porque eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, a avaliação não é pessoal. Existe uma percepção. Eu posso limar, eu posso dar parâmetros que ajudem a analisar essa contribuição, mas eu não posso ignorar que nós somos seres humanos. Quinto ponto, desenvolvimento além do óbvio. Por favor, parem de oferecer treino de Excel para as pessoas. As pessoas querem se desenvolver mais do que isso, mais do que o técnico. A gente tem que falar sobre autoconhecimento, sobre comunicação, sobre como a pessoa enxerga que esta empresa é uma plataforma de desenvolvimento humano para ela. Tem empresas hoje, por exemplo, que oferecem um valor de dinheiro e diz, você vai fazer cursos. Eu não vou te falar qual é o curso. Eu sei que é arriscado, porque a pessoa pode vir fazer um curso muito esdrúxulo, mas por trás dessa ideia está a compreensão de que um ser humano em desenvolvimento, em aprendizado, sempre se tornará um melhor ser humano, e você quer um ser humano melhor dentro da tua organização. Sexto ponto e o último é a recompensa. Um dos mais complexos, de fato, é a gente entender que se eu vou olhar a contribuição de uma maneira diferente dentro daquele sistema complexo, eu preciso remunerar de maneira diferente. Eu gosto muito do conceito de olhar para o mercado e ser externamente competitivo, ou seja, eu parametrizo o teu salário, a tua base no mercado, mas aqui dentro, minha casa, minhas regras. Né? Quem contribui mais, ganha mais. Talvez um analista júnior tenha, num determinado projeto, mais contribuição que um gerente, eu tenho que conseguir pagar isso diferente. Ah, mas aí tem risco. Claro que tem risco. Tem risco a gente estar aqui, tem risco eu atravessar a rua, tem risco tudo. A empresa vai ter que comprar o risco, se ela quer o desenvolvimento das pessoas. Risco calculado, risco conhecido, risco estruturado. Mas as organizações mais flexíveis são as que têm menos problemas jurídicos. Porque as pessoas, elas entendem que essa é uma relação de confiança. Claro, tem sacana em todo lugar, mas você não pode olhar para o que falta, você tem que olhar para o que tem de abundância na capacidade das pessoas. Senão, a tua estrutura inteira vai virar casa de ferreiro, espeto de pau. Minha empresa é super humanizada, da porta para fora, por isso que eu preciso de dados seguros. Não é dado de marketing. Eu não faço pesquisa para mostrar. A gente faz um pedaço, eu sei, employer branding chama. Eu quero que as pessoas saibam, mas eu faço para corrigir. É para ação do lado de dentro. Então tem que escolher onde eu busco os dados, como eu comparo, como eu mastigo. Todo dado ele é potencialmente material para uma tomada de decisão e de mudança. Né? Então a gente leva a organização para um sentido mais ético, mais elevado, mais profundo, que aumenta a nossa responsabilidade de todo mundo que trabalha, o que eu gosto de trazer nas palavras do Ralph Waldo Emerson, que você fala tão alto que eu não consigo escutar uma palavra do que você diz. Então, a tua organização, ela se torna um lugar onde as pessoas estão olhando o que está acontecendo. E eu formo a minha percepção e a minha decisão de engajamento com base nas ações, nas práticas, não no discurso. Então, isso muda muito o nível de responsabilidade que a gente tem sobre as práticas que a gente propõe e sobre o que eu tolero ou não tolero dentro de uma organização. Claro, difícil, RH sofre, escuta a reclamação do gestor, da gestora, escuta a reclamação do funcionário, da funcionária. Por favor, não criem um romance com as reclamações. Tá? Então, quando alguém te der um limão, quando a vida te der um limão, eu quero que você não esprema nos seus olhos. Tá? Não grie, meu Deus, o sistema não funciona, o Mário falou que é A, mas é B. Calma. Toma consciência do problema. Endereça o problema, mas continua seguindo, porque senão você vira o terapeuta da organização. Todo mundo vem reclamar e você está tão atropelado que você não consegue agir. Então, entenda, tudo isso são pulsos, são sinais que você tem para a tomada de decisão. Então, você vai ter que fazer um pouco o exercício de terceira pessoa mesmo, descolar, olhar um pouco mais friamente e tomar a decisão de como caminhar. Senão, isso tira muito a sua energia de fato, tá? Difícil, eu sei. Então, levem o meu amigo para casa com vocês, está tudo bem. Quando você entrar em pânico, você conversa com ele, vai ficar tudo bem, a gente vai dar um jeito, é difícil de verdade, mas a gente vai gerenciar. Estamos perdidos nas estruturas organizacionais, mas não estamos sozinhos. Isso é muito importante.
tem mais gente na tua organização que também quer que dê certo, que talvez ainda não tenha achado o canal para expressar a voz, que não tenha criado vínculos de confiança, mas tem, tá? Nós, como áreas de recursos humanos, relações humanas e gestão, vamos entendendo como nos adaptar dentro desse sistema, mudando o discurso, mudando a estrutura, tendo estratégia para vender valor. Cuidado com a propositite, doença moderna, que parece que a gente só pode fazer o que tem um profundo propósito superior. A pessoa já entra falando mais calma, bom dia, nós vamos aqui falar, feliz que você está aqui, obrigado. Não, amor, continua lá, é pauleira, tem prazo, tem métrica, tem que entregar, estamos junto. Lembra como a gente faz um jogo divertido, não um jogo de competir, de acabar com o adversário. Um jogo divertido, em que você brinca e que tem o desenvolvimento, que tem foco, que tem entrega. Às vezes tem coisa que a gente tem que fazer na nossa vida porque tem que fazer. Ponto. Não tem um significado maior iluminado por Deus. Senão as pessoas ficam com propositite. Ai, não sei por que eu preciso emitir essa nota. Ai, não sei por que eu tenho que abrir esse chamado. Ai, não sei por que eu preciso falar com ele antes de falar com ela. Gente, é assim. Escova o dente e vai, amor. A gente também não queria precisar escovar, mas tem. Tá? Então, cuidado. Ajuda a essa compreensão de que o propósito não está na atividade. O propósito está no que vem depois da atividade. Resultado da atividade, o impacto que tem dentro desta cadeia. Então, para a gente fechar e abrir aqui com o Felipe, eu convido todos vocês que estão assistindo aqui. Quem está assistindo de casa, deixa aí o seu comentário, se curtiu a conversa até aqui, já coloca a tua pergunta, a gente vai trazer dados agora para ajudar a fazer algumas amarrações, mas eu queria que você se sentisse parte do jogo, independente de ter sido escalado ou não para entrar em campo, porque às vezes a gente se esconde atrás do crachá e fala, não, isso não é comigo, isso é com o time amarelo, isso é com o time azul, mas se você estiver atento e atenta de verdade, quando tiver a oportunidade, você pode dar o empurrãozinho que vira o jogo, igual acontece aí. Olha lá, você do lado do gol. Vai. Pronto, aí. Claro, é uma metáfora, por favor, não se empurrem. Mas o fato é que, às vezes, a gente não percebe que há oportunidades para que a gente coloque impacto. A gente está muito viciado numa vista muito pontual do sistema, então, às vezes, eu preciso me deslocar para mudar pontos de vista, mudando o ponto mesmo de onde eu estou. Então, esse é um desafio para a gente RH, inclusive para ajudar líderes também a fazer esse movimento e liderados e lideradas a fazer esse movimento. Então, se vocês ainda não me acompanham nas redes sociais, também te convido. Todos os dias eu dou um empurrãozinho em vocês dentro das redes sociais, no @Pelais, às vezes com humor, às vezes com tapa na cara, às vezes com abraço, mas a ideia é compreender que o trabalho ele é difícil, de fato, ele demanda esforço. E a estrutura histórica que aconteceu vai sempre te puxar para o lugar da reclamação, para o lugar do mais do mesmo. Você é que vai com consciência conseguir ir um pouco mais para frente. Então, conta com a gente, conta com os dados, e o Felipe vem me ajudar agora aqui a falar um pouquinho sobre as informações e os aprendizados que a gente tem como resultado da pesquisa. Aqui tem os meus contatos para quem quiser continuar o papo fora daqui também. Vem aqui, Felipe. Antes disso, perguntas. Palmas, Alexandre. Obrigado. Obrigado. Mas o que merece ser feito, merece ser bem feito. Perguntas, tá? A gente vai pegar perguntas online também, mesmo que a gente ocupe todo o espaço com a informação que o Alexandre trouxe, é importante que a gente saia daqui com o máximo de aproveitamento. Perguntas ao vivo? Não? No microfone? Meu nome é Maristela. Oi, Maristela. Na verdade, é uma pergunta, uma colocação, né? Porque às vezes você fala do líder, né? O líder que às vezes tem o crachá e não quer descer. E às vezes ao contrário, né? Quando uma pessoa tenta, sei lá, do RH, vou para o marketing entender alguma coisa, enfim, e aí as pessoas falam, não, mas isso não é seu. Né? Como é que a gente trabalha isso? Sim. Né? Então, as pessoas colaram muito esse senso de identidade ao aquele espaço em que elas têm poder. Então, elas não querem abrir mão. Está levando muito essa conversa para o que é meu e o que é seu, mas, na verdade, é o que é da organização, o que é a melhor entrega para dentro desse grupo social. Quando eu mudo a compreensão dessa cultura, que não é a cultura do status, a mim não faz diferença se o trabalho foi bem feito por mim ou por você, sendo bem feito, mas eu preciso ajudar a organização aí para esse lugar. Ainda a galera está viciada nessa propriedade, porque aí eu me sinto inseguro.
Né? Quando você fez algo meu, as pessoas vão achar que eu não sei fazer, por exemplo. É uma das possibilidades. O que mais temos aqui? Levantamos o primeiro, não sei se quem foi aqui. Obrigado, Felipe. Alexandre, meu nome é Guilherme, e eu queria explorar um pouquinho a sua reflexão quando você fala daquela necessidade de equilíbrio da liderança compartilhada, em que o líder ele cede um pouco de terreno em prol de buscar o equilíbrio, e o liderado ele também vai ter que ascender um pouco para que eles se encontrem, né, e diminuam aquele gap. Tudo bem, eu compreendo o papel do líder nesse sentido, ele vai ceder, ele vai abrir um pouco mais de espaço, mas em termos de expectativa não correspondida em relação ao liderado que também não assume a responsabilidade por aquela ascensão, para buscar esse equilíbrio. Porque isso pode ser da pessoa, algumas pessoas têm uma tendência um pouco mais acomodadas, um pouco mais, no máximo, reativas, e aí elas não têm aquela força suficiente para fazerem subir o nível e tentar chegar num ponto de equilíbrio. O que você veria em relação a esse segundo lado? Por favor. Essa sua pergunta, Guilherme, obrigado, bom dia. É super relevante porque ela está na base da definição da autonomia oferecida. Né? Então, hoje, esse movimento, haverá pessoas que escutam isso e falam, poxa, mas eu falo para o meu time que eu quero que eles participem, mas eles não participam. Todos nós já participamos de reunião, que você vai cheio de emoção, faz tudo. Agora, alguém tem alguma ideia? Você fala, o que eu faço? Então, ele é um movimento lento. Claro que haverá, sim, características da personalidade das pessoas, mas, em geral, é a prática. As pessoas não estão acostumadas, elas não têm segurança de se colocar. Então, quando eu vou falar de autonomia, existe um conceito que se chama binômio do poder, que é a gente compreender que existe um lado da palavra poder, que significa espaço e permissão, ou seja, eu tenho autonomia para isso, eu tenho espaço, eu tenho permissão para fazer isso, e existe um outro lado que é o poder do ponto de vista da capacidade. Eu consigo fazer isso? A liderança e a organização têm o papel de fazer a leitura deste binômio. Eu não posso dar autonomia, espaço e permissão para quem não tem poder e competência, porque senão é uma sobrecarga para essa pessoa. E ela se sente, inclusive, órfã, ela se sente largada. Mas ela não vai te contar que ela não sabe fazer, que ela tem medo, que ela está insegura. Porque ela falou, pô, o cara deu maior confiança em mim, eu não sei o que fazer agora. Olha que ingrato. Então ela vai se sentir culpada. Esse movimento de dar autonomia tem até uma ferramenta que a gente trabalha que se chama matriz de delegação ou delegação flexível, em que eu vou navegando do momento em que o líder ou a líder decide tudo sozinho e diz faz desse jeito, até ir para o último item e falar assim, pode fazer, eu confio, vai, tranquilo. Eu tenho 5, na verdade eu tenho 7 no total, né? 5 modelos intermediários de compartilhar poder, para não ser o tudo ou nada, porque senão acontece essa sobrecarga que você fez. Agora, haverá sim pessoas que não querem, tá? Pessoas que não aceitam. E aí é papel da liderança, da organização, entender, eu quero essas pessoas na minha equipe, eu aceito, porque normalmente as pessoas mais proativas dentro da tua organização, elas vão ter um olhinho olhando para o teu nível de tolerância. Então, o teu pior funcionário ou a tua pior funcionária está mandando uma mensagem para a organização de até onde os outros podem ir em significado de baixa performance. Quando você não endereça a baixa performance, você fala para todo mundo que pode performar mal. Então, tem que tomar cuidado com esse jogo aí. Muito bem. Perdão, não tem mais tempo para perguntas. Mas para quem está aqui presencial, eu vou estar aqui e a gente conversa. Isso, por favor. E nos contatos todos nas redes. Isso. Só... Sim, muda aqui. Obrigado, Alexandre. Eu vou tentar fazer algumas pontes aqui com o que você foi trazendo para a gente. Muito bem. Enfim, a gente está aqui nos finalmente, no último mês de inscrição da pesquisa FEX, tá? Da FIA Employee Experience, que traz para a gente informações, já posso pular direto para lá, para que vocês façam a inscrição. Então, fazer a inscrição da sua empresa é gratuito. As inscrições vão até o final do mês, tá? A grande maioria de vocês aqui conhece, seja dessa pesquisa relacionada aos lugares incríveis,
seja Melhores Empresas anteriormente, tá? Então, muita gente tem muita memória de como fazer. Melhorias todos os anos acontecem, mas lá no site fex.fia.com.br há muitas informações, ou employeeexperience.fia.com.br. Siga-nos nas redes. Se a gente sair daqui hoje e não tiver pelo menos 100 seguidores a mais, eu sei que vocês não estão lá conosco ainda, coloca FIA lá no Instagram, FIA Employee Experience no LinkedIn, tá? É importante para a gente e é uma maneira para vocês buscarem informação de maneira mais rápida também, tá? Não tem que ficar entrando no site, pedindo informação. Pode pedir informação, dá ali o telefone, que é o WhatsApp também. A gente está à disposição. Todo o conteúdo oficial, vamos assim dizer, da pesquisa está lá no site do UOL Economia. Então, entra no UOL Economia, lugares incríveis para se trabalhar, tá? As campeãs, as listas e tudo mais. Mas temos também notícias em outras fontes de mídia, tá? Muito bem. Sim, o Alexandre agora é colunista do UOL, nem deu tempo de falar, né, Alexandre? Muito bem, então só para dizer que, né, a FIA, junto com o UOL, dá origem aqui aos Lugares Incríveis através da FEX, tá? Que é uma associação de nós da FIA com vocês, organizações. Muito bem, então eu já trago direto, para não gastar muito tempo passando muito slide, essa é a metodologia, tá? De maneira muito ampla, né? Então, eu coloco um tracejado aqui para o que está dentro da metodologia de gestão de experiência do colaborador, tá? FEX quer dizer FIA Employee Experience. De fora da metodologia, a gente tem aqui tudo o que acontece no nosso dia a dia. A gente está aqui para gerar resultado no curto prazo, tá? Dentro do ano fiscal, gerar e proteger o valor da organização no médio e longo prazo, né? Qual que é a nossa visão de sustentabilidade, ESG, responsabilidade social corporativa? A gente manter isso aqui funcionando no longo prazo. Tá? A gente não pode fazer besteira que vá inviabilizar o nosso trabalho. Vai potencializar o mercado? Vai. Vai trazer uma imagem diferente? Também. São várias formas de a gente olhar isso daqui, mas principalmente é uma questão de risco. Tá? A gente precisa continuar operando para sempre. Acho que aquela feitas para durar, o livro venceu depois, né? Mas, enfim, então isso aqui é tudo fora da metodologia, a gente está aqui para prover produtos e serviços para clientes, ativos e processos, pessoas engajadas, só isso aqui, só essa esquina do slide aqui já daria uma aulinha, mas para dizer que a metodologia está focada no comprometimento das pessoas, tá? É isso que a gente busca, também não vou me ater aqui. Dentro da metodologia tem como a gente chega nesse processo de construção de comprometimento afetivo, né? Fazendo principalmente através de suporte organizacional. Só práticas de gestão? Não, também atuação da liderança e da principal liderança da organização, figura do CEO, diretor executivo, superintendente, enfim. Só que é onde a gente vai jogar uma luz aqui hoje, a gente precisa olhar para o indivíduo, tá? Que obviamente, na verdade, não é uma questão tão óbvia assim, né? A gestão do indivíduo está dentro, está fora da empresa, isso aí é uma questão, inclusive, ética. Então, está na fronteira ética, está na fronteira das novas práticas de gestão, a gente vai falar muito rapidamente sobre isso. Então, a gente está falando de bem-estar, finanças pessoais, gestão de talentos, diversidade e inclusão. Mas vamos colocar uma luz em cima disso daqui, tá? Que foram os dados que a gente trouxe. Então, temos dados a respeito de uma série de outras coisas. Vamos dar uma olhada em bem-estar e finanças pessoais, só para a gente ter uma ideia. Então, a gente pergunta para a turma, endividamento, né? A gente pergunta se eu tenho dívidas fora de controle, cadê? Dívidas fora de controle, eu consigo guardar dinheiro, tudo que eu ganho eu gasto, e tenho dívidas planejadas. Então, os nossos poupadores ou que fazem dívidas planejadas são os maiores grupos aqui, tá? 28% contra 56%. Isso aqui são lugares incríveis. Essas são as empresas que tentaram se classificar e não conseguiram, tá? E o que nos interessa está justamente aqui, está 11% com dívidas fora de controle contra 6%. A gente já vê que tem uma questão de salário médio também, sim, mas já tem uma parcela das empresas que faz um auxílio, seja por orientação, seja por renegociação de dívida. Isso daqui vale a pena? Faz sentido? E aí é a questão ética. É o papel da empresa a gente se meter nisso daqui? Questões a serem discutidas e debatidas, tá? Mas uma coisa é fato. Pessoas que poupam ou que têm dívidas planejadas
tem um resultado de clima organizacional muito parecido, e aí nos traz pessoas que têm mais equilíbrio na vida financeira, também têm mais equilíbrio na vida profissional, tá? Os dados mostram isso para a gente claramente. Tudo que eu ganho, eu gasto, né? Ainda não, eu vejo aqui uma questão ainda bastante favorável. Essa linha roxa aqui é média de todas as empresas, tá? Não é nem lugares incríveis, nem não classificadas, é um grupo só para dizer que isso aqui é verdade para todos nós, tá? E quem tem dívidas fora de controle, aí sim eu tenho um impacto importante. Se eu cruzar isso aqui por estresse, vai dar também, a gente não tem tempo de mergulhar em cada um desses dados. Mas vamos lá, a questão aqui, faz diferença? É ou não o papel da empresa? De qualquer forma, isso está na fronteira, está acontecendo agora, muitas empresas de referência estão ajudando os funcionários, não é uma questão de assumir dívida, porque você vai acabar se enrolando por questão trabalhista também, tá? Mas faz diferença, tá? E faz uma diferença importante aqui. Muito bem. Atividade física. É nosso papel? Não é nosso papel? Né? Colocar as pessoas para se exercitar ou não. E aí o curioso é que eu tenho a turma aqui, tenho limitações físicas ou nunca faço atividades físicas. Né? É uma parcela importante, só que, assim como endividamento, tem uma diferença aqui que acontece, né? Entre os grupos de empresas, lugares incríveis e não classificadas. De novo, essa é uma outra fronteira de colocar recursos à disposição, ok, e cobrar atividade física. Está dentro, está fora, tá? Agora, faz diferença? Faz diferença, tá? Então, se eu faço atividade física 3 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana, ou todos os dias, enfim, muita atividade física, nunca faço ou tenho limitações físicas, dá para ver que a diferença já é menor. Se eu cortasse isso aqui na linha de 40 anos, quem sabe 40 anos é a linha de corte, a conta chega a partir daí, né? Fez 40 anos, a conta chega. 23, 24, 25, tanto faz, você está inteiro ainda, né? Mais uma hora, e é bem interessante. É uma pena que a gente não consiga ter tempo para fazer isso aqui agora. E assim vai, né? Alimentação, orientação alimentar, faz diferença? Faz diferente também. Alimentação pouco saudável, nada saudável. Isso nos diz o quê? Né? Se eu comer uma barrinha de cereal, o clima organizacional aumenta, né? Se eu distribuir isso aqui na organização, provavelmente não. Como a gente nunca testou, eu nunca falo aqui com certeza, mas muito provavelmente não. Isso aqui quer dizer equilíbrio. Pessoas que buscam equilíbrio na vida pessoal, na saúde, nos hábitos, também vai trazer isso aqui para a gente dentro do ambiente de trabalho. Tá? Então, o cara que se matou às culturas organizacionais, que o cara está saindo 8h30 da noite, o cara está desmotivado, está indo embora cedo, por quê? Entendeu? Isso daí é uma coisa que, obviamente, não quer dizer que os esforços pontuais não devam acontecer, tá? Mas não é salutar no longo prazo. Porque, no fim das contas, a conta chega, e a conta chega para todos, lugares incríveis ou não, só que é uma frustração gigantesca que a gente tem. Por quê? Estamos orientando, trabalhando, trocando com os lugares incríveis para trabalhar, mas estresse excessivo e esgotamento mental está par e passo com quem não consegue estar entre lugares incríveis para trabalhar. E aí? E o impacto em clima é grande? É gigantesco. Quem diz que ir para o trabalho alivia o estresse, esse é o feliz, né? Chega, parece o cachorro labrador chegando, encontrando a família, né? Ou não altera nível de estresse, nível de clima emocional extremamente elevado, tá? Estresse excessivo, esgotamento mental, obviamente, com questões bastante prejudicadas aqui no desempenho. Então, desempenho, né? Se eu estou estressado, quer dizer que eu tenho alto desempenho no trabalho, né? Não necessariamente, não exatamente, quase que eu estou falando não mesmo, tá? Mas o dado não está aqui para a gente discutir. Agora, uma coisa é interessante, motivo de estresse. Vamos abrir essa caixa e vamos entender o que está aí dentro ou não. Tá? Não classificadas. Eu tenho, por exemplo, 4% que diz que cobrança por resultado é o foco do meu estresse, contra 7% aqui em lugares incríveis. Opa! Aqui eu tenho mais organizações voltadas a resultado, mais claramente colocado, organizações com planos e metas. Isso aqui vai me gerar estresse relacionado à cobrança de maneira mais importante? Vai, tá? Isso aqui acontece. Agora, onde é que a gente consegue dilimir isso daqui? Estresse ligados a colega de trabalho, estresse ligado ao chefe imediato. O vermelhinho com o
laranja, então aqui eu tenho 2% com 3%, aqui eu tenho 1% com 1%. Tá? Pode parecer pouco, mas quando eu falo que aqui é metade e aqui é 1/3, aí dá para ver que a diferença é grande. Tá? Então, assim, é um estresse diferente, não vou dizer que ele é melhor ou pior, um importante também é remuneração, tá? Estresse de remuneração aqui 3% e aqui 1% só. E quando a gente faz a mesma brincadeira aqui de cruzar um pelo outro, motivo de estresse, o que impacta mais? Que tipo de estresse que me atrapalha verdadeiramente de maneira importante? Estresse relacionado à minha liderança é o pior deles. Tá? Me derruba desempenho. Então, né, fazendo conexões com o que o Alexandre foi falando para a gente aqui, a questão de poder, a questão de autonomia, a questão de eu dar espaço ou não, isso aqui faz uma diferença gigante. Tá? Felizmente, é uma parcela pequena, que disse para a gente ali que a raiz de estresse está relacionada a isso. Estresse de remuneração também. Felizmente, são as frentes que a gente consegue trocar mais com as empresas, orientar melhor, para que a gente consiga ter resultados diferentes de quem... E olha que as empresas que tentaram se classificar e não conseguiram, ainda são baita empresas. Aqui está muito acima de média de mercado Brasil. Tá? E a gente não tem um termômetro espalhado por todo o país, mas já são empresas com uma diferenciação importante. Muito bem. Oi? Pergunta, condições físicas do trabalho que se trata. Aqui que a gente está falando de ergonomia, a gente está falando de equipamento, a gente está falando de questões físicas, iluminação, ventilação, temperatura. Incluído, até poderia cortar aqui e entender, né, quem está em casa, quem está fora, tá? É interessante. Mas, a princípio, a gente está falando aqui em questões de ambiente físico dentro das instalações da empresa, tá? Em grande medida. Muito bem. Aí tem algumas coisas que estão ainda mais longe. Ou seja, a gente já falou em coisas que temos práticas, ajudar pessoas a se recompor financeiramente, ajudar a pessoa a ter hábitos melhores, recursos à disposição para isso, e qualidade do sono. Isso aqui a gente começou a perguntar em 2020, tá? Assim, pandemia parou, a gente ia fazer a pesquisa no primeiro semestre, não deu, jogou para o segundo semestre. O que a gente vai fazer no primeiro semestre, então? Vamos pesquisar a pandemia. Vamos ver qual que é o pepino que dá saúde relacionada ao trabalho. Bateu na porta da faculdade de medicina lá, falou, e aí, o que a gente consegue coletar de maneira autodeclarada, né, que é o que a gente viu até agora, me alimento bem, faço exercício, etc. E o seu sono, como é que funciona? Isso daqui foi um susto para a gente, de verdade. Primeiro porque a gente vê que eu tenho metade, olha, é igualzinho, hein? Metade das pessoas dormem bem, metade, às vezes, dormem bem, ou já fui diagnosticado, como tem pouca gente que vai atrás disso, tá? E não consigo dormir bem, mas, assim, de novo, uma frustração para a gente, porque a gente viu lá na questão do estresse que era muito parecido. E qualidade do sono? Até onde a gente consegue ir? O que existe de fato? Tem um aplicativo? É o celular? Não é o celular? Enfim. O fato é que o impacto é enorme, tá? Ele é enorme. Se eu cruzar isso aqui por nível de estresse, enfim, tem N coisas que a gente poderia fazer. O impacto em clima organizacional é muito grande, tá? E saúde geral, né? Saúde física, também tudo autodeclarado. Isso aqui não é informação coletada dentro de uma clínica médica, mas é colocado aqui de uma maneira em que a gente consegue captar. E pelas relações que são estabelecidas aqui, né? A gente não consegue dizer causa e efeito, o que é o clima que ajuda a saúde que ajuda o clima, ou atrapalha, etc. A gente não chega a essa conclusão, temos as nossas hipóteses, obviamente, mas o fato é que se eu estou bem, ou pelo menos eu acho que eu estou bem, ou eu estou, né, tem problemas eventuais, ou problemas frequentes de saúde, problemas graves é muito curtinho, a gente tirou da conta aqui. Enfim, tem aqui um impacto muito significativo em clima organizacional, muito mesmo. Se eu não estou bem fisicamente, eu tenho um desempenho profissional prejudicado, sim. Tá? Aqui também não dá para saber se são questões que estão dentro da minha alçada enquanto indivíduo para tomar conta ou não, que a empresa pode ajudar ou não. O fato é, tem um orçamento enorme para dentro disso daqui, a gente está fazendo isso aqui bem, a gente está combatendo doenças ou atuando preventivamente, ou seja, só para colocar, tá? Isso aqui não é uma aula, é mais uma provocação para a gente
possa devolver para vocês, mas o fato é, está na fronteira das novas práticas e está na fronteira da ética também. Tá? Eu sou dono do sono das pessoas? Vou ligar, e aí? Que horas foi dormir ontem? Não é bom, né? Certinho? Obrigado demais. Estamos abertos para perguntas também. Eu acabei desmontando um monte de coisa aqui em cima de vocês. Não foi Felipe, muito... eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Quando a gente conversou... Se apresente, por favor. Não, brincadeira. É o Alexandre, viu, pessoal? Quando a gente conversou sobre os dados, quando eu conheci a pesquisa e tal, e às vezes eu uso os dados para escrever a coluna e colocar algumas informações, você me mostrou alguns trechos da pesquisa super ricos com relação a estilos de liderança, qual é o impacto sobre o clima, sobre o desenvolvimento das pessoas e tal. Então, só queria... acho que não era nem uma pergunta, na verdade, era mais uma complementação do que você trouxe para explicar o quão mais complexa e mais ampla é a pesquisa. Ela é muito abrangente, de fato. Existe aqui, quando o Felipe mostrou os primeiros slides, existe o prêmio, né, que é Lugares Incríveis para se Trabalhar, e existe a pesquisa. São duas iniciativas que se sobrepõem de alguma maneira, mas é importante que você possa participar de alguma delas. Quem participa do prêmio Lugares Incríveis para se Trabalhar é uma iniciativa gratuita, e você vai ter acesso a um limite pouco, né, de informações, de detalhes, e a pesquisa ela é um outro serviço bem mais detalhado e super completo, é isso? Sim, a parte gratuita ela já traz bastante informação. Se eu tenho uma empresa aí até 80, 100 funcionários, a parte gratuita já dá para você trabalhar clima organizacional de maneira bem interessante. Para realidades mais complexas, tem os acessos, né, os planos que a gente chama, e também precisa da nossa ajuda para fazer a interpretação disso, para poder extrair o melhor, não só da informação, mas do tempo de vocês. Quem pode se inscrever no prêmio? Empresas a partir de 50 funcionários, tá? Inscrição gratuita, como o Alexandre falou. Pode ser CLT, pode ser PJ, pode ser associado. O que não pode só dentro desse mínimo de funcionários que estão trabalhando são serviços terceirizados e menores aprendizes. No mais, estão todos incluídos como um público da pesquisa. Inscrições até fim de maio? Fim de maio vai até 30 de maio. Isso. Então, se inscreva na pesquisa, postergue o imposto de renda, mas a coleta de dados pode ir até fim de junho. Tá? Então, a gente coloca uma parede de prazo para que a gente tenha ali tempo. A gente não vai deixar ninguém se inscrever na última semana, porque aí o dado vem todo mascado, não é importante, não é interessante nem para vocês, nem para a gente. Legal, então quem está assistindo, quem está aqui, que nunca fez, por exemplo, é uma boa iniciativa para começar a flertar com esse conhecimento, que é muito rico, né? O Felipe trouxe aqui alguns recortes. Quando você para analisar, a gente foi tendo várias perguntas aqui na cabeça, conforme você lê, mas não dá tempo de todo mundo perguntar e interagir. Mas depois, na hora que você para, você consegue aprofundar mais e ter essas ideias para agir mesmo, né? Por isso que é super rico. Obrigado, viu, Felipe? Eu que agradeço. Valeu. É isto? Certinho? Agradecemos demais. Tem alguém? Tá? A presença de vocês. Daniel vai ter uma palavrinha aqui. Tem perguntas aqui. Vamos lá. Mariana, na verdade, eu queria saber esse recorte que você trouxe, quando foi feita essa pesquisa e se ela está disponível com essas informações em algum outro lugar. Ela foi feita o ano passado, tá? É o último recorte de dados. Ela está disponível, né, os recortes no Lugares Incríveis, mas nas nossas redes tem onde saíram outras informações em outras mídias também, tá? Ou liga para a gente e fala, olha, eu tenho uma hipótese de que quem tem cachorro é mais feliz. 2021 não tem, mas 2022 tem essa pergunta, verdade, tá? 2022 tem autoestima, heteroestima. 2022 tem se o meu chefe é homem ou mulher. Os primeiros dados são estarrecedores, assim, para os homens estarrecedores para mal, porque entra em desespero, tá? Perfil de liderança feminina traz assim um monte de coisa para a gente, porque eu pergunto para o respondente,
você é homem ou mulher. Agora, eu nunca perguntava, o seu chefe, a sua chefe é homem ou mulher? Caramba, quanto tempo a gente está... Daniel, 20 anos fazendo isso. O ano passado caiu a ficha. Isso aí está abrindo coisas espetaculares, mais cenas para julho e agosto deste ano. A base de dados é riquíssima, né, para quem já teve contato, possibilidade de análise são praticamente infinitas e com certeza ajuda muito na tomada de decisão. A gente consegue aí trazer pequenos extratos nos nossos eventos, então, mas participem mesmo, incentivem as organizações de vocês a participar, porque é riquíssimo. Como o Felipe falou, mesmo a parte gratuita já traz aí muitos insights para vocês trabalharem. Eu levo. Só para eu esclarecer aqui, para participar da premiação, a empresa tem que ter no mínimo 50 pessoas. Para participar da pesquisa também, independentemente da premiação, também. Por quê? Então, vamos lá. Essa é uma questão mais metodológica. Se eu começo a pesquisar empresas muito menores do que 50, primeiro que, assim, eu tenho uma parte de clima organizacional, tudo isso que a gente pergunta para os funcionários, e tem uma parte de práticas de gestão. Se eu chego em uma empresa de 30 funcionários, eu falo, tá bem, me mostra aí a estrutura de remuneração variável de vocês. O cara vai falar, oi? Porque faz sentido eu ter isso daí? Ou o seu plano de desenvolvimento individual. Então, assim, pressupõe uma certa complexidade para valer a pena de eu puxar, né? Não vai demorar muito para eu chegar aqui no slide, mas para eu puxar uma complexidade desse tamanho para uma realidade que é mais simples. Então, assim, é um corte que é feito para que ninguém se engane nesse jogo. Existem empresas de 50 funcionários, 49 funcionários que têm uma altíssima complexidade. Tem uma operação internacional aqui no Brasil que funciona de uma Big Tech, etc. Acontece? Acontece. A gente precisava colocar um corte, só isso. Pergunta. Meu nome é Vanessa. Para a próxima pesquisa agora, vão ter informações além de diversidade, inclusão e ESG também? Sim. O que aconteceu nessa virada de chave? Na verdade, a gente não está criando nada novo agora, algumas coisas são novas, sim, mas ESG foi uma fusão do Employer Branding, tá? De estratégia, objetivos e sustentabilidade e diversidade. Por que fez sentido para a gente, não só pelo tema agora tá mais em voga, mas foi um tripé que nos ajudou também, tá, a ter esse racional, mas são temas que necessariamente, ou pelo menos em grande medida, não são o papel de dirigentes das dirigentes da empresa. Tá? Então, são 4 papéis que a gente pega, são dirigentes, RH, gestores e não gestores, pensando numa lógica hierárquica, mas 90 e tantos % das empresas têm essa lógica, então por isso que a gente segue. Mas, assim, ESG concentra muito o que é responsabilidade de C-level aqui. Tá? Algumas perguntas chegaram aqui online, na verdade, muitas, né? Então, são várias Filtra para a gente, Lina, por favor. Para as 2 palestras. O pessoal ficou bem animado. Eu vou trazer algumas, tá, que parecem mais interessantes. Uma para o Alexandre falando sobre o nível de impacto para a implementação dos propósitos que você trouxe. E se você tem alguma dica, a Tatiane pediu dica de algum conteúdo, alguma leitura que ela possa fazer. E também desafio do líder pós-pandemia. Se vocês puderem comentar. Legal. Acho que dica de leitura, para começar a navegar nesse mundo de organizações mais flexíveis, horizontalizadas, eu recomendo um livro que se chama Reinventando as Organizações. É um livro que não tinha tradução, acho que até 2 anos atrás, agora já tem. Ele é um livro denso. Se você preferir começar, existe o Reinventando as Organizações, edição ilustrada. É um resumo ilustrado dos principais conceitos, bem legal, fácil de compreender essa dinâmica de como vão mudando as organizações sociais ao longo do tempo. Um outro mais conectado já com gestão, com liderança, se chama Uma Empresa Gerida por Valores, que é de um autor chamado Richard Barrett, que vai falar sobre níveis de consciência das pessoas e da organização.
Então, haverá uma organização que ela funciona mais no nível de consciência de sobrevivência. Então, eu quero dinheiro, eu vou economizar tudo, eu vou tirar o sangue dos funcionários. Tem outra que tem um nível de consciência mais de desenvolvimento humano, que vai contribuir mais um pouco da maneira que eu coloquei. Então, ele tem um recorte de diferentes níveis de consciência dentro dos valores que a gente vive organizacional. Então, esses dois são bons livros para começar a navegar nesse lugar aí. Eu tenho uma dica de leitura que é a coluna do Alexandre no UOL também. Ah, essa aí é boa também. Toda semana, aliás, a de hoje, como esse final de semana é Dia das Mães, eu compartilhei as frases que a sua mãe dizia para você e que são bem usadas para o mundo do trabalho, como, por exemplo, eu vou contar até 3, que no mundo do trabalho como dito no meu e-mail anterior, né? Então vocês vão entender lá. Conforme o meu último e-mail. Quer falar um pouquinho sobre o desafio pós-pandemia, Felipe? Da liderança? Sim, vamos lá, então. Eu não queria me estender aqui, mas dá para contar a nossa história do papel da liderança e também de gestão de pessoas a partir de um negócio poderoso que é taxa de desemprego, tá? Então, eu estou puxando aqui, a gente viveu uma realidade do emprego lá na casa de 7%, 8% aqui até 2014, e aí nós tivemos aqui uma elevação do desemprego, né, queda no PIB importante aqui, e uma manutenção da taxa de desemprego elevada com alguma tendência, e aí pandemia joga a gente lá para cima, tá? Isso aqui é pandemia, 2020. Boa ideia aí, ó. Eu estava, acho que é a primeira vez que eu uso o Laser Point em 3 anos, mas vamos lá. Isso, então aqui, em 2020, né, início da pandemia aqui, só que agora a pandemia foi em V mesmo, de fato, tanto economia quanto emprego. E aí eu tenho um rabinho aqui, que se eu fosse pegar exatamente, era para ele estar subindo, assim como essas serrinhas vão subindo aqui, só que não está acontecendo, tá? Ele está flat. Isso aqui quer dizer que, a partir de março agora, o desemprego ele recua. Então, não só liderança como o papel de gestão de pessoas, a gente vai viver um momento, né, se eu pegar no mesmo patamar aqui, a gente está voltando a 2015, 2016, em que, antes disso aqui, na verdade, né, qual que era a capa da revista lá? Escassez de mão de obra, apagão de talentos. Não sei se vocês já estão sofrendo isso ou não, mas tem menos gente à disposição, principalmente os bons talentos, que antes era só abrir as portas e a turma chegava. Então, assim, daqui para frente, para a liderança, líderes, você tem uma coisa nova que você não pode perder gente no time. Tá? Claramente colocado. RH, nós tomamos um assento importantíssimo aqui na estratégia da empresa, porque, inequivocamente, todo mundo precisou aceitar, inclusive os mais incrédulos, de que pessoas não necessariamente eram dependentes, a empresa não era necessariamente dependente de pessoas, mas a pandemia disse que sim, e reafirmou isso daqui. RH veio para dentro da atuação estratégica da empresa, tomamos esse assento estratégico agora. Nosso papel é não perder essa posição adotada agora, tá? Que a gente não perca o espaço que foi, a duras penas, conquistado. A RH foi trazido aqui, e aí não só para colocar todo mundo em home office, mas também para garantir, enfim, saúde das pessoas aqui, proteção da vida e tudo mais. Então, nessas duas vertentes aqui, liderança e RH, com a questão de um mercado de trabalho aquecido, coisa que a gente não vivia há alguns anos já, tá bom? Então, essa é sem entrar nas questões mais filosóficas e tudo mais, uma coisa um pouco mais pé no chão temos de novo um mercado de trabalho que vai ser menos ofertante agora. Tá? Imagina se já estava difícil recrutar antes, né? Perguntas mais? Ok? Então, assim, agradecemos muito, muito mesmo a presença de vocês aqui hoje. Tá? A gente está com capacidade reduzida por orientação. Nossa vontade era lotar esse auditório aqui. E uma felicidade muito grande de ter o Alexandre como parceiro nosso aqui. Obrigado, Alexandre. Imagina, obrigado. A gente é só o começo de uma história a gente vai prover todos os dados que não só o Alexandre pediu, outros meios de comunicação nos pedirem também, tá? Para que a gente possa... Nosso tripé aqui é prover informação para conteúdo, prover informação para academia, tá? Muitas dissertações de mestrado
e tese de doutorado saem daqui de dentro, e para vocês, organizações, tomarem decisões em cima de informação boa. Tá? Agradecemos muito. Quer colocar a telinha final com os dados, Lina? Coloquei. Acho que a Lina está aí atrás de você fazendo. Gente, obrigado pela presença de vocês, pela participação, quem está presencial, quem está em casa. Acho que um ponto muito relevante dessa conversa, e a honra é absolutamente minha em estar fazendo essa parceria junto com vocês, é que a gente está num centro de pesquisa, né? E isso muda o jogo porque tem um interesse genuíno de o que está acontecendo aqui, por que essa resposta vem assim? Então, quando você conversa com os biruta aqui, né, fora da tela, são apaixonados por isso, né? A gente tem uma hipótese que é assim, então a gente vai testar no futuro desse outro jeito. Então, para quem tem interesse em desenvolver realmente conhecimento nessa área, ou até contribuir com ideias de o que a gente pode perguntar, vocês já pensaram isso? Eu pensava aquilo? Aproveita essa plataforma, porque acho que aqui a gente consegue realizar um propósito muito nobre, né, de transformar o mundo do trabalho com senso crítico, com conhecimento, e indo além do que pode parecer moda, né, tentando de verdade ter uma influência positiva. Gente, super obrigado, adorei estar aqui com vocês, um beijão, até a próxima, valeu!